Estamos vendo as instalações de uma serralharia de mármore. Hoje abandonada, um setor com DNA de indústria, que trazia emprego direto para no mínimo 10 trabalhadores. Isso numa área do Rio Grande do Norte onde não tem indústria, não tem comércio, o comércio é absolutamente fraco. E com a população de mais de 7 mil habitantes, que para adquirir alguma coisa, até mesmo de consumo, tem que se dirigir a outras cidades aqui da redondeza, no agreste do Rio Grande do Norte. E, como a gente sabe, o mármore, que durante muitos anos foi cerrado para as catacumbas, sepulcros, onde o homem é sepultado no cemitério. Hoje, o mármore é intensamente utilizado não só no revestimento de paredes, uma estrutura de paredes, mas também para a construção de móveis de escritório, móveis do lar, substituindo a madeira, que também hoje já é muito escassa, principalmente aqui no Nordeste, a madeira de lei, que era utilizada para fazer móveis, utensílios domésticos. Hoje se usa o mármore. Então o mármore continua cada vez mais sendo utilizado e, portanto, é uma indústria em franca expansão. Aqui nós estamos no Agreste, e no Agreste não existe mina de mármore, mas existe em quase todo o sertão do Rio Grande do Norte. Então o mármore aqui está no mínimo a 100 quilômetros de distância daqui da fábrica. E hoje o industrial, pensando nisso, leva a sua indústria para junto da mina de mármore. Porque o transporte do mármore a 100 km de distância vai encarecer. Mas tem um outro detalhe que a gente tem de acrescentar como forma positiva dessa indústria estar aqui no Agreste, mesmo sabendo que aqui não existe mina de mármore. Nós estamos a 80 quilômetros de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, com mais de 800 mil habitantes, consumidores, onde esse mármore certamente, essa peça trabalhada, serrada, é intensamente consumida. A gente diz consumo porque o consumidor vai comprar o mármore serrado. Então, para transportar um mármore daqui, uma peça pronta, para Natal, uma peça de mármore,
é mais econômico do que transportar uma peça de mármore lá da mina de mármore a 200 quilômetros de distância de Natal. Então, em princípio, a localização dessa serralharia seria bem inteligente a colocar, situar a industrialização aqui nessa área do Agreste, a 80 km de Natal, embora esteja a mais de 100 km de distância da mina de mármore. Porque a industrialização, as peças industrializadas serão 80% da peça industrializada do mármore é vendida em Natal e não no sertão, embora também no sertão, lá perto da mina de mármore, exista também o consumidor que usa esse mármore para alguma aplicação, essa pedra. Mas o que mais entristece aqui é que 10 empregos desapareceram aqui nessa indústria que fechou. Outra coisa que nós devemos acrescentar é que o mármore, a gente está vendo aí um monte de lasca da pedra mármore aqui que foi usado para a construção de alguma obra, principalmente nos jazigos, nas sepulturas. E portanto Natal, por ser a Grande Natal, por ser a área mais densamente povoada do Rio Grande do Norte, consumiu muito. Mas faltou aqui o proprietário dessas terras, os industriais, aproveitarem um outro benefício pelo fato dessa indústria estar sendo colocada, ser instalada aqui nessa área do Agreste. Aqui nessa cidade, que se chama Riachuelo, no Agreste do Rio Grande do Norte, passa por dentro da cidade a BR-304, que liga o Rio Grande do Norte ao Ceará. Por dia, nessa BR, trafegam 4.000 veículos automotores. E se a gente colocar cada veículo 2 pessoas, passageiro e motorista, lá se vão 8.000 pessoas que trafegam todos os dias por dentro dessa cidade. E fica muito claro que nem mesmo as pessoas de Riachuelo sabem da existência dessa indústria, a não ser aqueles que estão mais próximos daqui do prédio da industrialização do mármore, onde o movimento dos motores, que são motores de alta potência, usados para serrar o mármore, essas pessoas que moram aqui próximo sabem que essa indústria parou porque acabou a zoada, como se diz aqui, a zoada dos motores. Mas será que os administradores do município sabem desse fato, de que aqui perdeu-se os 10 últimos empregos da indústria que existiu aqui? Isso para o município é um desfalque muito grande. 10 pessoas que perderam o emprego, que vão ter que sair da cidade para procurar emprego em outro lugar, principalmente os que são especializados nesse tipo de trabalho, da industrialização do mármore. É um desfalque grande. E principalmente quando se sabe que já era a única indústria daqui que empregava pessoas. Então, com certeza, a administração municipal tem culpa no cartório por essa empresa ter fechado. Mas a gente continua dizendo que o fato de passar aqui a BR-304 dentro dessa cidade, se as pessoas que moram aqui ignoram a existência dessa indústria, quanto mais aquelas pessoas que são consumidores
que trafegam pela BR. O fato é que se os industriais tivessem exposto esse material na BR, a fábrica não teria fechado, porque haveria muito mais consumidores procurando por esse produto, pessoas que trafegam, que moram no sertão, que moram no Ceará, passando aqui e vendo as peças de mármore, algumas até encomendadas. A pessoa encomenda já a forma, as dimensões da peça que precisa. Então, se essa indústria não tivesse ficado aqui escondida durante uns 10 ou 11 anos de sua instalação, tivesse sido exposto esse material ali na BR, que passa aqui a 1 quilômetro de distância dessa fábrica, se esse material tivesse sido exposto ali, com certeza teria surgido mais consumidores, muito mais. E se esse é o motivo pelo qual essa indústria de mármore fechou, que muitas vezes pode ser por concorrência, que, como a gente disse, é mais econômico industrializar o mármore junto da mina, lá no sertão, porque não vai gastar com transporte. Mas, como a gente disse, o fato de estar muito distante de Natal, o sertão, e aqui está na metade do caminho, seria um benefício essa indústria instalada aqui. E aí nós reforçamos a ideia de que uma indústria de pedra no Rio Grande do Norte, a gente sabe que o estado é muito rico no que se refere à pedra. Tem pedras aqui, inclusive minérios valorizados, como ouro, xelita, colombita e mármore. Um dos mármores mais valorizados é o mármore preto, porque é mais escasso. E aqui está as pedras de mármore do que foi a manufatura, o beneficiamento do mármore para a aplicação em inúmeros fins de aplicações. Então, se o homem tivesse, o industrial tivesse tido esse tirocínio de colocar essas peças de mármore que se produzia aqui em exposição na BR-304, com certeza essa fábrica não teria se fechado. Porque de fato é mais benéfico ela ser instalada aqui a 80 quilômetros de Natal, que é o espaço de maior consumo desses produtos, do que levar para o sertão, para junto da mina. Quer dizer que a exposição seria uma forma segura de mostrar o produto e fazer com que as pessoas, inclusive da cidade de Riachuelo, soubessem da existência dessa indústria de mármore, e agora sabiam então que a fábrica está fechada por razões que a gente desconhece, porque, como a gente disse, o mármore continua sendo de grande utilidade na aplicação de vários itens em várias obras, que, como a gente disse, inclui principalmente o emprego do mármore na construção de jazigos, sepulturas, e a gente sabe que essas sepulturas são mais valorizadas quando estão mais próximas, vamos dizer assim, de uma fonte de consumo maior, onde o poder aquisitivo é maior, que é o caso da capital, da Grande Natal, que inclui Natal e outras cidades, onde está o cofre do governo com a distribuição de riqueza, de recursos, de dinheiro. Então nós ficamos aqui na dúvida, como uma indústria dessa fechou, se cada dia mais o mármore está sendo mais usado para diversos fins, e ele existe abundantemente
no sertão do Rio Grande do Norte, a mais de 100 quilômetros de distância daqui. Então fica dado o recado, nós perdemos aqui no mínimo 10 empregos, principalmente no Rio Grande do Norte, onde a indústria é muito limitada, e principalmente aqui no agreste do Rio Grande do Norte, onde essa indústria foi instalada há mais de 15 anos. E hoje aqui está fechada e a gente vê que não tem uma explicação. E aí a gente podia até adiantar, seria incompetência dos proprietários em buscar forma de vender esse produto de sua indústria, que é realmente uma venda segura, porque o número de consumidores de mármore para a aplicação de diversas obras, diversos fins, está crescendo cada dia mais. Certamente a cidade perdeu e fica uma situação muito duvidosa se os administradores dessa cidade têm conhecimento do fechamento dessa indústria de mármore, quando dezenas de pessoas perderam emprego direto, sem falar na circulação do dinheiro que esses funcionários dessa indústria faziam aqui na cidade, trazendo benefício para todos. Então o fechamento da indústria de mármore é realmente uma catástrofe em termos ambientais, em termos sociais. E nós vamos provar porque em termos ambientais fazendo um outro vídeo.